Uma das primeiras notícias do dia, não é uma notícia muito boa sobre as ações, principalmente que diz respeito à ação policial, e nós temos o seguinte, veja só a notícia que está bombando aí na internet, notícia revoltante, né? A notícia é revoltante. É um homem de 38 anos, chamado Genivaldo de Jesus dos Santos, ele foi morto pela Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, depois de ser colocado num porta-malas aí do carro, e os policiais, 3 policiais federais da Rodoviária Federal, colocaram bombas de gás, de pimenta, gás lacrimogênio dentro aí do porta-malas e colocaram o homem dentro, não é? E aí, depois de tudo isso, claro, o que é que aconteceu? O homem morreu, não é? Segundo consta, os familiares avisaram, informaram que o homem tinha problemas de esquizofrenia, né? Tinha problemas de esquizofrenia, e a Polícia Rodoviária Federal, né, com essa ação brutal, essa ação revoltante, né, matou o homem. E aí esse episódio aí, ele nos remete a refletir sobre o nosso contexto social brasileiro, a situação que nós vivemos no Brasil hoje, a onda de violência e o Estado, a presença do Estado diante de tudo isso, a ação da polícia, toda essa questão do ódio difundido na sociedade, né? O aplauso que o presidente da República dá aos policiais que mataram 23 pessoas numa chacina na Vila Cruzeiro, envolvendo também a Polícia Rodoviária Federal, né? Incrível que pareça, agora a Polícia Rodoviária Federal ela está se destacando agora com outra função, que é de matar, né? Pelo que se consta, né, toda a polícia, seja militar, civil, federal, rodoviária federal, qual é o papel da polícia? Proteger o cidadão. Não é matar o cidadão, não interessa se é bandido, se não é bandido, não é matar, a função da polícia não é matar, tá? Isso aí que fique bem claro. Então nós temos aí, diante dessa situação, um Estado que é um Estado violento, cada vez mais o Estado brasileiro se mostra cada vez mais violento, e violento principalmente contra quem? Contra os pobres e contra os negros. Eu lhe pergunto, você acha que essa ação, por exemplo, essa ação da Polícia Rodoviária Federal, que matou um homem com bomba de gás lacrimogêneo jogado dentro do carro, tornou o carro uma câmara de gás, de tortura, imagina o sofrimento dessa criatura para inclusive morrer, né? Até porque o alento dele foi morrer, depois de tudo que passou. Imagina o sofrimento que ele passou numa câmara de gás, transformado numa câmara de gás, o porta-mala do carro da polícia, que deveria proteger o cidadão brasileiro. Imagine isso. Então nós temos cada vez mais aumentando esse tipo de ação, essa letalidade da polícia, do Estado, e nós temos uma sociedade que ela se mostra apática, de certa forma, diante de tudo isso. Claro, esse caso está bombando assim, na internet, viralizando, mas infelizmente ninguém faz nada concreto em relação a isso, não há nenhuma manifestação pública, nenhum movimento social. E um dado interessante, pessoal, 25 de maio de 2022. E o que aconteceu em 25 de maio de 2021, vou esclarecer para vocês. No dia 25 de maio de 2021, exatamente há um ano atrás, um homem negro nos Estados Unidos foi assassinado depois de passar mais de 7 minutos embaixo do joelho, pescoço dele embaixo do joelho do policial branco, que ficou em cima deste homem negro, George Floyd, que gritava, que tentava falar, eu não estou respirando, tal, e aí foi morto pela polícia dos Estados Unidos, considerado o país modelo do mundo, não sei para quem.
Então nós temos essa situação. Depois de um ano, no Brasil acontece praticamente a mesma coisa com o homem negro também. Nos Estados Unidos houve uma revolta, inclusive nós estávamos ainda no auge da pandemia, e mesmo diante de tudo isso, né, que as pessoas precisavam ficar em casa, mas as pessoas saíram às ruas, fizeram manifestação mesmo com máscara, fizeram manifestações sérias contra a matança, né, contra a morte do George Floyd nos Estados Unidos, e isso mexeu com os Estados Unidos. Inclusive, depois do julgamento, o policial branco foi condenado, né? Foi condenado. Temos isso. Depois de um ano, nós temos essa cena, praticamente uma cena assim, semelhante, né? Um homem negro também, mas um homem negro pobre, Genivaldo de Jesus dos Santos, é assassinado, torturado pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. E depois de tudo isso, vou ler uma nota escandalosa, absurda, que a Polícia Rodoviária soltou. Tá? Depois de tudo isso, eu não sei o que é mais violento ainda, né? Você tem a violência brutal do assassinato de quem deveria proteger, do Estado, né? E aí você tem a nota da Polícia Rodoviária Federal. Veja aqui a nota que eu vou ler para vocês, o que diz a nota justificando o ato. Olha só. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Superintendência em Sergipe, nota oficial. Na data de hoje, 25 de maio de 2022, durante a ação policial na BR-101, em Umbaúba, Sergipe, um homem de 38 anos resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe da PRF. A culpa, no caso já colocada, é do homem. Né? Ele morreu, a culpa foi dele. Em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização, grandes técnicas de imobilização. Né? Essa daí está para ganhar o prêmio Nobel, ficar no livro aquele livro ali dos grandes feitos, né? Do Guinness Book, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela tem agora ela merece um prêmio porque ela mostrou que tem instrumentos de menor potencial ofensivo para a contenção do indivíduo. E esse instrumento de menor potencial, que pega o homem, coloca no porta-mala, joga gás de pimenta nele, empurra lá dentro e ele se vira lá dentro, pronto. Né? Então é isso. Então, depois de ter sido empregado em técnica de imobilização, né, instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção, o indivíduo foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil em Umbaúba. Pronto, depois de tudo isso, foi feito isso. Aí ela continua, a nota. Durante o deslocamento abordado, veio a passar mal e socorrido de imediato ao Hospital José Nilson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito. Ou seja, quer dizer, olha, a gente fez tudo, mas o cara, ele não quis, morreu, né? Então a culpa é dele, né? Eles fizeram o possível, inclusive utilizaram técnicas de imobilização, tá? E aí fizeram todo o cuidado possível com o cara, e aí levaram para o hospital, mas o cara morreu. O que é que pode fazer? Né? Olha só. A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária, que irá apurar o caso. A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe lamenta o ocorrido, que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos. Talvez a gente dê pelo menos um mérito aí, dizer assim, olha, o cara vai estar dizendo aí que vai ter um procedimento disciplinar, né? Espero que se dê em alguma coisa, né? Que a organização, inclusive, dos direitos humanos, até internacional, que isso entre em ação, que a Corregedoria, né, que o Ministério Público, que entre em ação e que esse caso possa ser feito alguma coisa. Mas essa nota é uma nota descabida, desculpa, uma nota descabida, uma nota vergonhosa,
é um assinte, é mais uma violência, é uma segunda morte do Genivaldo Jesus dos Santos. Tá? Então, quero dizer para vocês que essa situação é uma situação preocupante, porque não é apenas uma coisa que ocorre e que não vai acontecer mais isso. Infelizmente, são coisas que estão ocorrendo cada vez mais. A letalidade do Estado brasileiro, a letalidade no que diz respeito à segurança pública, né? A falta de respeito ao direito humano, sim. Você imagina 3 policiais federais não ter capacidade de imobilizar uma pessoa a ponto de deixar ele vivo. 3 policiais federais a ponto de imobilizar uma pessoa e não tem a capacidade de deixar ele vivo. E aí transformaram o carro, o que é que a gente faz? Transforma o carro numa câmara de gás, né? Aí lembra o nazismo nos Estados Unidos, o nazismo na Alemanha, não é? Transforma o carro numa câmara de gás para acalmar o cara, ou seja, na verdade, para matar o cara. Eu estou dizendo tudo isso, mas essa nota vergonhosa, ela é claramente contestada pelos vídeos muito claros de que a Polícia Rodoviária Federal agiu com letalidade, com desrespeito à vida humana. Você imagina 3 policiais federais e vários populares, né, acompanhando, até uma pessoa filmou, alguns filmaram, né, e pelo menos um dos policiais não tem a capacidade de dizer, peraí, vamos ter calma aqui, né, vamos ver, é uma vida humana, é uma vida, tá? Não estou nem falando se é um bandido, se é um marginal, é uma vida. Né? Não teve a capacidade, o cara não teve empatia para dizer, nossa, será que a gente não está exagerando? Aí eu lhe pergunto, será que a Polícia Rodoviária Federal, é isso que ela aprende nos seus treinamentos para atender o cidadão brasileiro? Significa que você, meu amigo, principalmente se for pobre, negro, principalmente, se você for pego por um desses policiais, né, dificilmente sairá vivo, né? Dificilmente sairá vivo, né? Eu afirmo mais uma vez, se fosse uma pessoa branca, mesmo pobre, a coisa não teria sido feita dessa forma, e principalmente se fosse alguém de classe média, alguém rico, jamais teria acontecido isso, né? O cara não teria nem sido conduzido para lugar nenhum, né? Então, isto é um desrespeito, né? Isso é um desrespeito à vida humana, e o Estado brasileiro tem toda a responsabilidade diante desta morte, assim como tem a responsabilidade da morte de 23 pessoas na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, 23 pessoas, inclusive criança que foi morta, pessoas inocentes que foram mortas. Ah, mas é porque a ação foi para pegar os bandidos, porque eles iam matar muita gente. Será que eles iam matar muita gente? Será que ia acontecer isso mesmo? Ou foi mais uma ação pensada, seletiva da polícia, do Estado? E um dado que eu chamo a atenção aqui, pessoal, a Polícia Rodoviária Federal, não estou dizendo que a Polícia Rodoviária, que todos são assim, mas agora nós temos, assim, numa mesma semana, a presença da Polícia Rodoviária Federal, né, atuando, inclusive, na matança, né, na matança na Vila Cruzeiro, que matou 23 pessoas, né, e nessa matança agora, né, deste homem aí, totalmente assim, desprovido, né, um cara que não podia fazer mal a ninguém, né, pela condição que ele estava, inclusive 3 pessoas, só segurar um no braço do outro, o cara não faria mais nada, evidentemente. Ele não tem capacidade de segurar o indivíduo para garantir o quê? A vida dele, a vida do indivíduo, né, a vida do cidadão. Então nós temos um Estado brasileiro que na verdade, de certa forma, passa pano para esses tipos de ações, né? As chacinas vêm acontecendo frequentemente, a cada mês praticamente você tem uma chacina, então você tem a presença ativa do Estado brasileiro, né, passando um pano para isso, né? Você tem o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, com ações desastradas no que diz respeito à chacina, e você tem o aplauso do presidente da República em relação a essa chacina, né? Você tem isso, né? Estou falando de assassina, e ainda vou falar do Genivaldo Jesus dos Santos ainda, porque na verdade todo cidadão brasileiro, principalmente o pobre, né, ele
é vítima, ele é ameaçado o tempo todo, ele é pressionado o tempo todo, ele é desrespeitado o tempo todo. Porque aí, vamos dizer, o Genivaldo Jesus dos Santos, de 38 anos, que poderia muito bem um policial pegar uma mão, outro na outra, segurar o cara e pronto, dar um jeito de levar, provavelmente salvar a vida do cidadão. Então, o que é que você tem? Você tem um Estado que, em vez de proteger, ele mata. Ele protege os ricos, e protege muito bem os ricos, a ponto, inclusive, de passar pano para tudo que eles fazem de maldade, né? Você tem aí as rachadinhas, o Queiroz, o Flávio Bolsonaro, as rachadinhas, aí nada acontece, né? Você tem o caso das rachadinhas, só para citar um caso, não é? E aí você tem um cidadão brasileiro que precisa ser protegido e ele não recebe a proteção necessária. Você tem uma polícia rodoviária federal que a função dela não é matar ninguém, muito menos torturar e matar, né? Não é torturar, não é matar, e foi o que a Polícia Rodoviária Federal de Sergipe fez, né? Ela fez, e o que acontece? Se o Estado continuar dessa forma, o Judiciário passando um pano para isso, os aplausos, inclusive, dos conservadores, né, pensando, porque a gente tem que ter segurança, isso, aquilo, os bandidos estão tomando conta de tudo, né? Se a gente tem o aplauso, a omissão da sociedade em relação a isso, não há dúvida que isso vai crescer mais e mais, não há dúvida que estaremos, né, um Estado fascista, um Estado perigoso, onde a democracia vai, digamos, para o beleléu, né? A democracia, os direitos humanos, sim, vão para o beleléu, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de ação não pode ficar desse jeito. O Ministério Público tem que agir, sim. A sociedade civil organizada tem que agir. Era preciso, inclusive, que tivesse manifestações presenciais em relação a isso. Mais uma morte também de um homem negro e pobre, né, que você vê o grau de letalidade da polícia contra os negros e os pobres é altíssima, né? Você vê, se mata no varejo e se mata no atacado, né? No atacado você tem chacinas como a da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que aconteceu essa semana, e você tem também no varejo, como é o caso aqui do Genivaldo Jesus dos Santos, né? Portanto, isso é revoltante, isso é, no mínimo, revoltante. Então, você vê, eu fico imaginando, por exemplo, digamos, a sala da Polícia Rodoviária Federal, nesse caso aqui, o cara lá, praticamente, digamos, num ar-condicionado, dizer, olha, vamos ver o que é que a gente diz sobre isso aí, né? Já que estão falando sobre isso, sobre essa ação do policial, o cara morreu, o que é que problema, qual problema tem se o cara morreu? O cara não resistiu, então o problema foi dele, né? Aí o cara, não, vamos soltar uma nota, né, explicando o que é que aconteceu, aí tá tudo beleza. Aí, né, você tem, além do absurdo dos 3 policiais da ação desastrosa que matou o Genivaldo Jesus dos Santos depois de uma tortura em câmara de gás, aí você tem mais em cima a morte e a morte, né, como diz assim, a morte e a morte do Kingsbury Down, né, ou seja, a morte e a morte do Genivaldo dos Santos, porque essa nota é uma segunda morte do Genivaldo Jesus dos Santos. Porque qual é a primeira morte, na verdade, também, além dessa aí, eu diria que seria até uma terceira, né? É que o Genivaldo Jesus dos Santos é pobre, ou seja, é um Zé Ninguém. É alguém que não é visto por ninguém, era alguém que não era visto por ninguém, então pobre, de uma classe pobre, então desrespeitado. Você tem as famosas carteiradas, com quem sabe de quem você está falando. Se é pobre, então não tem nada, então é um Zé Ninguém. Que, na visão dessas ações policiais, na visão do Estado, desse Estado repressor, desse Estado opressor, por exemplo, não leva em conta, olha, se for rico, é outra coisa, se for de classe média, é outra coisa, a forma de ação policial. Inclusive, vocês já viram diversas vezes, chegou ao ponto de um delegado, acredito que foi em São Paulo, chegou a dizer, olha, se for fazer ação policial nos bairros de classe média, cuidado, o procedimento é esse. Por quê? Porque se for de pobre de classe baixa,
né, uma favela, metendo o pé na porta mesmo, metendo bala, como aconteceu com a chacina da Vila Cruzeiro. Né? Então, a primeira morte, na verdade, desse cidadão, como de vários cidadãos pobres, é o fato de ser pobre e ignorado pelo Estado brasileiro, como se o seu dinheiro, seu imposto não vale nada. Né? Então essa já é a primeira morte, né? Ou seja, o pobre e negro, ele já tem uma grande ele já tem uma grande probabilidade de ser preso e de ser morto caso seja suspeito de alguma coisa, e se tiver a má sorte de pegar um ignorante, imbecil dessas qualidades aí, você vai ter exatamente a morte certa, né? Você vai ter a morte certa. Portanto, você tem um Estado que não se preocupa com o direito humano, com a vida, principalmente do pobre e do negro. Ou seja, é uma polícia que age seletivamente, eliminando o pobre e o negro. Claro, vai deixar pobre porque precisa deixar para escravizar, mas vai deixar de acordo com o que eles acharem que deve deixar. Pode se matar no atacado, como se faz em chacina de mês em mês, de 2 em 2 meses, né? E pode se matar no varejo, como se acontece, né? Como acontece. Então nós temos um Estado brasileiro que, em vez de proteger a vida, desrespeita a vida, não dá proteção ao cidadão. Para que existe o Estado, pelo menos teoricamente, né? Para proteger o cidadão. Não é só para proteger a propriedade dos ricos, é para proteger o cidadão e não ser um assassino do cidadão, principalmente, no caso, o pobre e o negro. Faço questão de repetir aqui, porque essas mortes, esses assassinatos acontecem principalmente com pobres e com negros. Você vê a quantidade de chacinas que tem, a forma de abordagem policiais que se tem em relação aos pobres, né? E como acontece de fato, e o grau de letalidade da polícia em relação aos pobres e aos negros. Né? Essa é uma questão central. Então, diante disso, o que fazer diante de tudo isso? Né? É ficar calado? É ficar apático? É preciso denunciar essas injustiças, pelo menos nas redes sociais. É preciso denunciar essas injustiças. É preciso chamar a atenção do país. É preciso chamar a atenção do mundo, o que está acontecendo com o Brasil a cada dia que passa. A cada dia que passa. Esse tipo de ação tem a conivência do Estado, da Presidência da República, quando aplaude ações desastrosas, repito, quando aplaude ações desastrosas como aqui, que culminou na morte de 23 pessoas na Vila Cruzeiro, né? A Presidência da República chegou a aplaudir isso. E quando se fica calado diante de situações como essa, que significa passar pano. Ficar calado significa passar pano. Tudo bem, não aconteceu comigo, então o problema, a vida é assim, a vida que segue. Não é? Então nós temos uma democracia desmoronando cada vez mais, a vida sendo desrespeitada, a vida humana sendo desrespeitada, e o Estado brasileiro, em vez de proteger, mata o cidadão. E não quer matar somente dessa forma. Não quer matar somente dessa forma, né? O projeto para o pagamento dos serviços no SUS é uma maneira também de matar os pobres, né? Querem acabar de fato com o SUS, né? Privatizar o Sistema Único de Saúde e também as universidades públicas, cobrar mensalidades nas universidades públicas. Então está aí um Estado brasileiro que não tem preocupação nenhuma com a vida, com o ser humano, com o respeito, com os direitos humanos. Né? Essa nota oficial da Polícia Rodoviária Federal é um assinte, é uma violência, é um segundo assassinato do Genivaldo Jesus dos Santos. Né? E aí eu lembro, você vê pelo próprio nome, você vê o pobre, sempre tem Jesus, os santos, não é? Uma vez que o pobre não tem nada a se apegar, então os nomes já
já busca a proteção, é como se fosse um grito pela segurança, pela proteção. Jesus, os santos que me ajudem, né? O nome dos pobres, em geral, leva o nome de Jesus e dos santos, e principalmente se for negro. Ou seja, uma sociedade que precisa mudar, tomar consciência, a sociedade brasileira, os brasileiros tomar consciência de que não é possível viver dessa forma, passando pano para esse tipo de coisa, para assassinatos no atacado e no varejo, responsabilidade do Estado. Não é possível que se aceite esse tipo de coisa. Quando se normaliza tudo isso, meu amigo e minha amiga, quando se normaliza esse tipo de assassinato, as chacinas que acontecem, significa que a sociedade já está morta, a civilidade está morta, entendeu? Se passa pano para esse tipo de coisa, se naturaliza esse tipo de coisa, não aconteceu comigo, significa que você já está morto do ponto de vista de humanidade. Significa que o Estado brasileiro não tem nada a ver com a humanidade, né? Não tem nada a ver com o respeito e com os direitos humanos, né? Você concorda com esse tipo de ação? Se você concorda, comente aqui, faça aí, dê a sua opinião. Se você discorda também, dê a sua opinião, que é muito importante que você dê a sua opinião, né? É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, né? Se você também não gostou, faça os seus comentários, não tem problema, né? Contanto que seja respeitoso, né? Porque também, se também for desrespeitoso, o comentário não vai ser aceito, tá? E inscreva-se no canal se você não fez ainda. Ao se inscrever no canal, ative o sininho para receber sempre as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de sociologia, de política, de atualidades, cinema e literatura e muito mais, ok? E também faça, além dos comentários que é importante que você faça, também divulgue o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.